Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos hoje, que é dia 29 de dezembro de 2021, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Como sabemos que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, que é o prosseguimento de estudos sobre os médiuns, a mediunidade e os fenômenos espíritas, fenômenos provocados pelos espíritos, tanto os maus espíritos como os bons espíritos. Mas antes, gostaríamos de apresentar para os que não conhecem a figura de Allan Kardec. Esta é a figura de Allan Kardec, descrita em sua biografia como um homem de caráter frio e calmo. Era o bom senso encarnado, no dizer de um sábio francês, Camille Flammarion, que foi um dos apóstolos do Espiritismo. E vemos também o túmulo de Allan Kardec, que desencarnou em março de 1869, século XIX, 1869, Allan Kardec. Eis aqui o codificador do Espiritismo e sua digníssima companheira, esposa, a senhora Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec e continuadora da obra de Allan Kardec. Valendo aqui esclarecer que o Espiritismo não saiu da cabeça de Allan Kardec, embora ele tenha sido um gênio reencarnado, mas o Espiritismo é obra dos espíritos superiores. E esta obra, o Espiritismo, está em O Livro dos Espíritos, que é a síntese do conhecimento universal, porque os assuntos ali abordados pelas perguntas de Allan Kardec, resposta dos espíritos superiores, toca em todos os ramos do conhecimento humano. Logo, o Espiritismo é uma revelação, não da cabeça do próprio Allan Kardec, não, mas é uma revelação vinda dos mundos superiores, dos planos mais elevados. E foram os espíritos superiores, sob a direção, orientação do próprio Jesus, que trouxeram o Espiritismo aqui para a Terra, como terceira revelação de Deus à humanidade, apenas para aditivo de esclarecimento. Nós sabemos que a primeira revelação de Deus veio através do profeta Moisés, nos 10 mandamentos da lei de Deus. É obra mediúnica, psicografada pelo médium Moisés. A segunda, anunciada pelos profetas e pelo próprio Moisés, veio através do Cristo de Deus, o Messias, que veio das paragens celestiais para a terra, Jesus de Nazaré. E a terceira revelação está aqui conosco, que é a doutrina espírita, anunciada, prometida pelo próprio Cristo. E também, fechando o parêntese, nós convidamos as criaturas interessadas no Espiritismo para consultarem esta revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que é uma publicação
da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que pode ser lida, consultada no Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. São assuntos interessantes que temos aqui e podemos até citar uns pensamentos do apóstolo Paulo, que ele diz aqui: sede fortes e pacientes nas provações. Sede fortes e pacientes nas provações, diz ele. E sede perseverante na fé e nas orações. Alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, o apóstolo. E temos, além desta revista, para o conhecimento de todos, temos aqui o Jornal Espírita Allan Kardec, que é uma publicação também da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que apresenta nesta edição Jesus no Monte Tabor, conversando com os espíritos dos profetas Elias e Moisés, os dois profetas mortos há quase 2000 anos antes de Jesus, que muita gente acha que não é verdade, mas Jesus confabulava com os espíritos, conversava com as almas dos mortos. Está aqui a prova: Moisés e Elias, Jesus no Monte Tabor, na presença dos três apóstolos, Pedro, Tiago e João, dialogando, conversando com os espíritos desencarnados, profetas. Está aqui, que você pode também consultar esta obra com diversos assuntos do tema do Espiritismo no Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. Você pode consultar. E então, hoje, dando início ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós gostaríamos de indicar, para lembrar aos que são iniciantes na mediunidade, os que são iniciantes na mediunidade, que consultem, estudem, não só o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que não é só para leitura, como se lê um romance, mas é sobretudo para estudo, porque o Livro dos Espíritos é a primeira obra, é a base do Espiritismo, é ali onde está o conteúdo dos espíritos superiores. E este Livro dos Espíritos, que forma a base, é o portal de entrada para o mundo do Espiritismo, dos conhecimentos do Espiritismo. É a síntese do conhecimento universal, é o Livro dos Espíritos. Em seguida, você que é iniciante na mediunidade, estude, não só leia, mas estude o Livro dos Médiuns, que é o manual de formação espiritual dos médiuns, não só os iniciantes, mas os que já têm a sua prática mediúnica há muito tempo. É o guia dos evocadores, é o guia, é o orientador para todos os médiuns, sobretudo os iniciantes, aqueles médiuns que desenvolvem, educam a sua mediunidade baseado no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, vai muito bem esse médium ou os médiuns de uma forma geral. E de maneira que, abrindo aqui o nosso e-mail, encontramos uma pergunta de um jovem que é iniciante no Espiritismo e frequenta a instituição espírita aqui da nossa cidade. Ele pergunta: qualquer pessoa
pode ser um médium, pode ser, em princípio gostaríamos de abrir um parêntese, que a mediunidade é universal. Todos os homens são médiums, todos já nascem com a mediunidade. A mediunidade não é fruto de aprendizado, não. A mediunidade é uma faculdade humana, tão natural como as demais faculdades que o homem possui. Que faculdades? A faculdade da inteligência, da consciência, da razão, do discernimento. Todas as faculdades do homem, da memória, são naturais. A mediunidade está entre elas. É uma faculdade natural na criatura humana. E gostaríamos apenas de acrescentar que os médiuns são os celulares dos espíritos. São os espíritos que se comunicam através dos celulares, que são os médiuns, que têm ligação com os espíritos. De modo que a mediunidade é uma das forças da natureza. E existem leis que regem, disciplinam a mediunidade. São essas leis que Allan Kardec relata, fala e orienta no Livro dos Médiuns, que é o manual dos evocadores e daqueles que são médiuns, de uma forma geral. Mas todo mundo não é médium de escrever. Todo mundo não é médium ostensivo de ver os espíritos, ver as almas, os espíritos materializados nas aparições. Todo mundo não é médium desse sentido. Todo mundo não é médium de escrever livros, como foi Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Chama-se a mediunidade ostensiva. E todo mundo não é médium de cura, quer dizer, de tirar receita e de os espíritos usar a sua mediunidade para fazer cirurgia nas criaturas. Não, mas todo mundo é médium porque recebe as inspirações do mundo invisível, dos espíritos que são seus guias espirituais. Logo, essa mediunidade é de inspiração, é a mediunidade simples que toda a humanidade possui. Porque todo homem tem um guia espiritual, recebe, está sempre em ligação com esse espírito. Logo, ele é médium inspirado. Fechamos o parêntese. E atendendo aqui a pergunta do nosso irmão, qualquer pessoa pode ser um médium ostensivo. Se é um médium ostensivo, tem que vir na programação dele, na reencarnação. Se está na programação dele ser um médium, como Chico Xavier, Divaldo Franco, médium ostensivo, para escrever livro, para outros, médium de efeito físico, que os espíritos usam a mediunidade dele, a energia, para provocar ruído nas casas, nos lugares, provocar barulhos e coisas do gênero, são os médiuns que têm uma programação ao reencarnar. Já trazem esta programação. Não é todo mundo, mas tem que ter nessa programação. Se não está na programação, ele é médium só natural, inspirado. Se não tem nenhuma mediunidade, deve, no centro espírita, se ele pertencer a um centro espírita, ele deve dirigir a sua mediunidade para outro tipo de atividade, aplicar passe, fazer palestras, fazer assistência social na sociedade espírita e qualquer outro, porque ele não tem na programação dele a mediunidade ostensiva, é só a de inspiração. E nós encerramos aqui o programa de hoje e voltaremos com outro programa dando prosseguimento aos estudos atrativos da mediunidade. Quem pode ser médium? Muita paz para todos.